vida mansa e tranquila. Abençoe também para que teus filhos e filhas, cheios do teu Espírito, venham anunciar a tua palavra com intrepidez e ousadia, e vidas sejam resgatadas. E agora, meu Deus, os ilumine com o teu Santo Espírito. Traz graça e misericórdia sobre todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Saudamos também aqueles que acompanham pela internet. Que Deus abençoe a tua vida. Meus queridos, não sei se você já analisou como que são escritas as histórias. Eu tenho essa curiosidade, várias vezes já fiz. Dependendo de quem escreve, ela é contada sob um ponto de vista. Só que geralmente quem lê, quem ouve a história, ele pega um pedaço só. Por exemplo, fulano é um empresário bem sucedido. Às vezes o quanto ele trabalhou para chegar ali. Como aqueles filhos são educados. Vamos ver o trabalho que os pais tiveram para educar aqueles filhos. Não estou dizendo que a história sempre vai ser parcial, mas quem conta a história destaca um aspecto, e nem sempre você vê toda a história completa. A mesma coisa nos evangelhos. Os evangelhos conforme escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não narram cada detalhe da vida de Jesus. Segundo João, no capítulo 20, no capítulo 21, se fôssemos fazer assim, não caberia nos livros do mundo inteiro. E ali João não está exagerando. Se você pensar que Jesus é o verbo de Deus, é a palavra criadora, e tudo que foi feito foi realizado através dele. Mas é muito interessante olharmos que os textos selecionados desses evangelhos foram selecionados justamente porque Deus assim quis, para que eu e você tivéssemos conhecimento de fatos históricos que marcaram a vida de muitos daquela época e de nossos dias. Se formos pensar na narrativa bíblica a respeito do nascimento de Cristo, nós teríamos várias opções. Nós poderíamos ver textos de Isaías se cumprindo, claramente expresso no Evangelho de Mateus. Nós poderíamos ver texto também no livro de Salmos, no livro de Jeremias, no livro de Zacarias, no livro de Oséias, que os profetas de Salmos, e até mesmo no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, mencionavam a vinda de um Salvador. Mas hoje eu quero colocar em destaque um personagem chamado Simeão. Por que eu quero destacar esse personagem? Porque dentre as narrativas bíblicas me chamou a atenção a história dessa pessoa, pelo menos aquilo que é falado da história dele. Abra as Escrituras, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 2. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 2, no versículo 25 ao 35. Lucas 2, versículo 25 ao 35. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada passará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu acho interessante essa história, porque se nós formos colocar ela dentro do seu contexto, você vai ver que Jesus havia nascido, ao completar 8 anos, os pais levaram ele para ser circuncidado, conforme a lei de Moisés. Passados os dias da sua purificação, lá no versículo 22, apresentaram também uma oferta, porque ele era um primogênito, e todo primogênito deveria ser dedicado a Deus. E essa oferta que apresentaram era típica de uma pessoa sem recursos, que apresentaram um par de rolas ou 2 pombinhos. E na sequência fala de um cidadão chamado Simeão. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Lembra que eu falei que a história faz recortes e às vezes não dá todos os detalhes? Nós não temos todos os detalhes sobre quem era essa pessoa, o modo dele viver, o que ele fazia. Mas temos um recorte aqui especial, dedicado por Deus para o nosso conhecimento. Era um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O que significa isso? Um homem que tinha bom conceito por onde passava, possivelmente dos seus vizinhos, parentes, amigos. Um homem que era considerado temente a Deus. Só que a Bíblia vai mais além. A Bíblia não coloca somente como um homem justo e piedoso, mas diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Nesse período aqui, especialmente dos evangelhos, esse tipo de ênfase que o Espírito Santo estava sobre determinada pessoa não era comum. Lembrando que o Espírito Santo só foi derramado depois, lá no livro de Atos de Pentecostes, no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. E especialmente no Evangelho é feito esse destaque: olha, Simeão era um homem justo, piedoso, esperava o Messias, esperava o Salvador, esperava aquele que seria o consolo de Israel. E ele era uma pessoa que o Espírito Santo guiava e conduzia. Diz mais, que esse mesmo Espírito revelara para ele um segredo: olha, você não vai passar pela morte sem que antes você veja o Messias. No versículo 26 fala o Cristo do Senhor. É uma construção que quer dizer o Messias enviado da parte do Pai, da parte do Todo-Poderoso. E o quanto é importante isso? Porque se assim Deus havia falado com ele estava aguardando essa promessa. Mas o texto nos dá a entender de que já era uma pessoa idosa, uma pessoa que estava aguardando só isso para partir. E aqui começa, para a minha vida e para a tua vida, algumas lições. Que Jesus é a esperança concretizada. E de forma especial aqui destacamos no cântico de Simeão. Diz o versículo 27: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Imagine a cena. Tenta imaginar uma cena nos dias de hoje. Alguém chega aqui no templo para apresentar seu filho ao batismo. Uma pessoa pega seu filho nos braços e começa a falar coisas a respeito do seu filho, da parte de Deus.
Irmão, Simeão tinha uma esperança para essa vida. Simeão havia recebido uma promessa para essa vida. E aqui já surge a primeira verdade que nós queremos destacar com vocês. A palavra de Deus tem esperança para o futuro? Sim. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas também tem promessas para essa vida? Sim. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor disse que jamais nos abandonará, nunca nos deixará. E Simeão tinha uma promessa para essa vida de que ele haveria de ver, de estar perto, possivelmente de ter um contato com o Salvador. Mas preste bem atenção. Quem o havia guiado ao templo? O Espírito Santo. Quem havia feito a promessa? O Espírito Santo. Quem estava sobre ele? O Espírito Santo. Então todo esse ato aqui foi guiado pelo Espírito Santo para que de repente Simeão tomasse nos braços um menino de 8 dias, mais a purificação. Tinha aí talvez 15 dias, 20, não sabemos exatamente essa data. Mas repare bem, ele pegou no braço um bebê, que ainda a história não havia acontecido. Nós olhamos para trás e temos a história completa, pelo menos uma parte dela. Quando ele estava fazendo isso, ele não tinha história de o que iria acontecer com Jesus. Como que Jesus ia viver, ia morrer, ressuscitar. Mas ele, por obra do Espírito, tomou nos braços e mostrou também que o menino que ali estava, que havia nascido, que trouxe a esperança para essa vida, para esse homem chamado Simeão, também traria e estava ali trazendo a esperança para o futuro. Diz assim o cântico de Simeão: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão não só coloca uma esperança para frente, mas ele inclui um povo que geralmente não era chamado como povo de Deus, os gentios. Ele fala que aquele menino seria a luz para a revelação aos gentios, traria luz para aqueles que estavam nas trevas, para aqueles que, segundo o conceito de alguns israelitas, não tinham Deus nesse mundo. Seria manifestado o próprio Filho de Deus. Fala, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, primeiro, nosso Senhor traz esperança para essa vida. Nosso Senhor traz esperança para a eternidade também. Mas o nosso Senhor, segundo a palavra aqui de Simeão, foi algo também de uma profecia. Nesse mesmo dia aconteceu o cumprimento profético e uma nova profecia. Essa profecia é nova? Não. Se nós formos olhar no livro do profeta Isaías, já falava a respeito disso no capítulo de número 53, quando fala do cordeiro que seria morto. Mas aqui Simeão começa a destacar uma coisa. Diz assim: enquanto o pai e a mãe do menino estavam admirados do que ele dizia, ele continuou. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Não sabemos por que se dirigiu a Maria, mas falou com ela. Falou: Maria, o negócio é o seguinte, esse menino aqui, ele está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lembra que ele tinha no braço o quê? Um recém-nascido. E já estava falando como seria a vida daquele menino. E se nós formos olhar no Evangelho, por várias vezes Jesus foi alvo de contradição. Por várias vezes Jesus
levantou muitos. Por outro lado, muitos ficaram na ruína, por descrédito, por desprezo ao Messias Salvador. Jesus, ao mesmo tempo que é o Salvador do mundo, Ele também é o juiz de toda a terra. E virá a segunda vez. E segundo a Bíblia, todo mundo comparecerá perante o tribunal de Cristo para prestar conta dos seus atos. Então, nesse sentido, naquela época e também na época por vir, quando se cumprir a sua volta, as pessoas vão ter dois destinos somente: ou salvação ou perdição, ou céu ou inferno. Não haverá meio termo. Ou vai ser para a ruína de muitos, ou para o levantamento de muitos. Só que o texto vai mais. O texto nos diz que uma espada transpassará a própria alma. Se vocês se recordarem, no momento da crucificação, já quando estava o findar do horário, eles queriam quebrar as pernas das pessoas que estavam crucificadas. Mas por que isso? Maldade mesmo, para que morresse mais rápido, para que os corpos fossem tirados da cruz. Quebrar a perna de um, morreu mais rápido. Quebrar a perna do outro, morreu mais rápido. Quando foram quebrar de Jesus, falaram: acho que ele já está morto. Nós não sabemos ao certo o que passou na cabeça do soldado, mas ali ele estava cumprindo uma profecia. Foi furado o lado de Jesus. E foi cumprida a profecia também de Simeão. Uma espada transpassará a própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós vemos aqui que é um sentido literal e figurado, os dois juntos. Ao mesmo tempo que, de fato, o corpo de Jesus foi furado com uma lança, não com uma espada, uma lança. Mas aqui pode se aplicar também a questão de ser algo pontiagudo, furando, sem problema. A gente vê que a morte de Jesus manifestou de fato o que estava no coração das pessoas. Como? Alguns desprezando, zombando. Diz o texto bíblico que passavam perante ele crucificado e falou: olha, você salvou a muitos? Salva você mesmo, desce dessa cruz. Enquanto outros estavam ali olhando aquela cena sem entender: mas como pode? O Salvador do mundo, aquele que fez tantas coisas boas, agora crucificado, morto. Mal sabiam eles, ou mal se recordavam eles, da profecia a respeito do terceiro dia. E no terceiro dia ele haveria de ressuscitar, conforme ele mesmo havia falado e os profetas falaram. Então Simeão aqui nessa passagem, ele nos coloca a ruína e o levantamento de muitos, à semelhança dos nossos dias. Quantas pessoas que talvez você tentou falar do amor de Deus, que você tentou falar de Jesus Cristo, ou nesse período de Natal trazer a lembrança, a esperança do Salvador, eles dão de ombro, não se importam, desprezam. Para estes, se eles continuarem nesse procedimento, vai ser a destruição, a ruína. Mas quantos que nesse momento, semelhante a você e outros, que têm em Jesus a sua fonte de esperança, e que mesmo que a gente venha morrer, haveremos de ser levantados da sepultura, segundo diz o texto de Simeão. Levantamento aqui pode ser tanto no sentido de ressurreição, como de restauração. E ambos o Senhor fará conosco. Porque o novo corpo que teremos será livre de toda e qualquer corrupção. Será livre de enfermidades, será livre de dores. E as lutas que enfrentamos, não enfrentaremos mais. Segundo a Bíblia, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto é muito lindo, porque me ensina e me traz esperança. E eu gostaria que você também tivesse essas esperanças. Aplicando tudo isso que vimos nesse dia. Primeiro, tenha a esperança no Salvador que veio para essa vida também.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os piores dos seres humanos. Mas repare que ele fala apenas. Ele não diz que nós não podemos ter esperança para essa vida. Mas ele diz que se a nossa esperança é apenas para essa existência, ou seja, é para essa existência também. Mas a esperança gloriosa é a por vir. Mas você pode ter a certeza que o menino Jesus que veio, ele se importa com hoje, e não só com amanhã. Ele se importa com aonde o senhor vai passar, a estrada, o pedágio, o cabelo que vai ser cortado. Ele se importa com a compra do mês que você tem que fazer. Ele se importa com a saudade que você sente das pessoas que já partiram. E ele traz consolo e esperança para hoje, não é para amanhã. Foi assim que aconteceu na vida de Simeão. Ele aguardava a esperança de Israel em vida, e não depois que morresse. Mas esse mesmo Simeão, ele alimentava sua alma com a esperança para o presente, mas também com a esperança para o futuro. Porque ele sabia que diante deles, segurando nos braços, estava o Salvador, a promessa, o Messias prometido. Um menininho, um bebê. Imagine a cena, segurando o bebê e falando: esse aqui é o meu Senhor e Salvador. Ele vai salvar a minha vida. Ele vai me dar uma vida e esperança. Mas não só para mim, para povos de Israel, para pessoas de Israel e para pessoas que não são de Israel. Somos nós que não somos judeus, e fomos alcançados pelo amor, a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha esperança para essa vida, tenha esperança para a eternidade. Não se esqueça de que o Salvador será sim para o levantamento de muitos, mas também para a ruína de outros. Nós precisamos abolir uma ideia equivocada de que no final o Senhor vai salvar todo mundo. Por que eu preciso tirar essa ideia? Porque se essa ideia for verdade, a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia não vai ser mentirosa para essa ideia ser verdadeira. Essa ideia é boa para massagear o ouvido daqueles que querem viver errado. Essa ideia é agradável para aqueles que não se importam em buscar o Senhor e o seu poder. Essa ideia é o Evangelho light, mas não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz claramente que haverá ruína e levantamento. Ou será que você está certo e a Bíblia está errada? Não, creia na palavra. Não poucas vezes eu me curvo a palavra e falo: Senhor, a tua palavra está certa e o que eu estava pensando está errado, me perdoe. Me ajude a pensar conforme o Senhor pensa, me ajuda a crer conforme o Senhor revela. E todo pensamento, tudo aquilo que for contrário ao que o Senhor ensina, que eu seja humilde, que eu seja simples de aceitar e me submeter à tua palavra, e não querer torcer a tua palavra para justificar qualquer coisa que segundo a tua palavra é errado. Mas pastores, sem esperança? É. Esperança de que vale a pena dar certo. Esperança de que diante do tribunal de Cristo, você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrar no reino que está preparado para vocês. De que os teus esforços não foram em vão. Você não vai ser salvo pelo esforço teu, mas o esforço teu não vai ser ignorado pelo Senhor, porque Ele quer que nós vivamos em santidade e nos santifiquemos para a glória dEle. Ele diz que nesse período de Natal que a gente celebre o nascimento do Salvador. Agora há pouco na escola bíblica eu perguntei, e muitas vezes eu me pergunto: será que realmente é festa de Natal aquela na qual o Salvador não pode estar à mesa?
por causa das blasfêmias, por causa da zombaria, por causa da farra, da bagunça. Tem ceia de Natal que não honra Jesus. Brigam por causa de comida, brigam por causa de suco, por causa de uva passas. Eu não gosto de uva passa, eu gosto. Faz jejum no Natal, pronto. Resolve a tua vida. Brigas bobas. Eu já vi famílias que no Natal conseguem brigar. O ano inteiro não brigavam, mas no Natal conseguem brigar. E falam que estão comemorando o aniversário do Salvador. Faz isso não. Fala assim: Senhor, vem para a minha mesa. A festa é tua. O aniversariante é o Senhor. O aniversariante é o Senhor. A gente quer celebrar para Ti. Que essa nossa comunhão não seja mais importante do que a Tua presença. Que o alimento não esteja acima do valor do ser humano. Que com uva passa ou sem uva passa, que o Senhor seja a nossa alegria. Com panetone ou sem panetone, que o Senhor satisfaça a nossa alma. E vou te dar uma dica. De repente você pega essa dica. Se você tem a mesa farta, reparte com aquele que talvez não tenha. Um pouco. Você talvez não vai conseguir suprir o Natal de todo mundo, mas talvez você consiga ajudar de alguém. Se ia fazer lá 3 Chester, que fala, como é que é o nome deles? Chester, né? Não sei. Frangão. Se ia fazer um frangão, fazer 3 frangão, pega um dos frangão e dá para alguém. Ah, pastor, mas como é que eu dou? Está prontinho, irmão. Não tem esse negócio de dar meia benção, não. Prepara bonito, como se fosse comer e entrega para alguém. Dá a benção pela metade, não vale não. Abençoa alguém. E abençoe no sentido, Senhor, eu quero dar isso aqui para o Senhor, mas vou entregar para alguém que o Senhor ama. Me mostra alguém que o Senhor ama que é para fazer isso. Não fique surpreso com aqueles que Deus vai direcionar para você ir até eles. Não fique surpreso. E você vai ter a alegria de poder celebrar o Natal, que nem Simeão fez. Senhor, que maravilha, já estou no lucro. Os meus olhos já viram a tua salvação. Se o Senhor quiser me levar hoje, me leve. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que nessa ceia de Natal, que haja uma alegria intensa da presença de Jesus. Que toda briga, toda discórdia, toda confusão seja afastada. Que saia do teu lar tudo aquilo que não procede de Deus. Que saia do teu coração. Que a esperança que Simeão teve aconteça em você para essa vida, para a vida por vir, e para o levantamento de muitos, e para a ruína daqueles que têm desprezado e zombado. Que a graça de Deus assista a cada família. Fiquemos em pé, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, louvado seja teu nome por tua palavra, por essa riqueza de palavra que envolve profecia, envolve cumprimento, envolve o Senhor mostrando claramente de que as tuas promessas nunca falharão, porque o Senhor não mente, o Senhor não falha. Agora, meu Deus, abençoe teu povo reunido, leve-os em paz e segurança, abençoe os seus lares, afasta toda obra do mal, tudo aquilo que não procede do Senhor seja afastado da mente, dos corações, dos aposentos dessa morada, daqueles, meu Deus, que às vezes não te conhecem ainda e que estão gerando confusão, que seja solucionado isso. Traga, meu Deus, o conforto, a orientação, o renovo da esperança. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.